Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um texto que está no Evangelho escrito por João, no capítulo 3. O texto completo vai do versículo 1 até o versículo 21, porém nós vamos ler apenas um pedacinho do versículo 2 e o versículo 1, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Esse texto fala a respeito de uma pessoa que tem características muito claras, é uma pessoa que é proeminente na sociedade, é uma pessoa que é um símbolo dentro da sociedade, que é um ícone, que é uma referência no lugar onde ele vive. Provavelmente ele tinha um comportamento de referência, era uma pessoa que dificilmente seria criticada publicamente, uma pessoa que servia de exemplo para os demais, uma pessoa admirada. E essa pessoa, com todas essas características, vai até o Senhor Jesus no momento da noite, ou seja, foi escondido. A Bíblia não diz dessa maneira, mas é muito provável que tenha sido essa a intenção dele. Ou ele foi escondido para que ninguém, né, dos fariseus, do grupo ao qual ele pertencia, fizessem críticas a ele, ou que talvez aquele grupo entendesse que não fosse algo que uma pessoa na posição dele poderia fazer. Então, ele foi num momento mais discreto se encontrar com o Senhor Jesus. E quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele trata Jesus com muita educação. Ele trata o Senhor Jesus com muita deferência, ele é muito respeitoso e ele começa se referindo ao Senhor Jesus como Rabi. E esse termo Rabi é um termo que é usado até hoje dentro dos judeus, do grupo, né, dos judeus, que se pronuncia Rebbe. Até hoje eles falam dessa maneira, quando estão se referindo, é um pronome, né, como se fosse pastor, né, é um pronome de tratamento, Rebbe, que está indicando que a pessoa ela é um exemplo na sociedade, que é uma pessoa que ela é tão respeitada que ela é considerada um modelo de sabedoria, modelo de conduta, modelo de palavra naquele meio. E, posteriormente, o Senhor Jesus diz para Nicodemos: você também é mestre. Ou seja, ele chega para Jesus falando assim: nós dois somos muito parecidos. Você é um Rebbe, eu também sou. Você é mestre, eu também sou. Só que o que você faz eu não consigo fazer. E ele começa a falar com o Senhor Jesus de milagre. Isso, voltando, né, um pouquinho ao fato dele se reconhecer no Senhor Jesus, acontece muito na sociedade hoje em dia. Muitas pessoas veem características do Senhor Jesus e encontram em si mesmas essas características. Até recentemente, na questão dos refugiados, né, o mundo todo trata desse assunto nessa época, falando a respeito de refugiados, e eu já vi pessoas tecendo assim, alguns comentários falando assim: Jesus também era um refugiado, falando de quando o Senhor Jesus teve que sair e fugir, né, para o Egito para não ser morto lá por Herodes, quando era criancinha, bebezinho, né, estava nascendo. E eu já vi também muitas pessoas falando que o Senhor Jesus é comunista, Jesus também é socialista, Jesus também é isso ou Jesus também é aquilo. Ocorre que quando o Nicodemos viu uma característica dele em Jesus, ele não viu Jesus todo. O Jesus todo é muito maior do que uma característica. E o Senhor Jesus, ele não faz muito caso daquilo que o Nicodemos está falando para ele. Ele vai direto ao ponto, como é típico do mestre. O nosso mestre, ele não faz rodeios, ele fala claramente, ele é muito evidente, ele é muito direto, prático. O Senhor Jesus é assim. Ele chega para Nicodemos e fala: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que o Nicodemos era uma referência no grupo dele, era um mestre, era um rabi também? Porque ele queria ver o reino de Deus, como todos os fariseus. O grupo dele almejava o quê?
alcançar o reino de Deus. E aí o Senhor Jesus conta para ele algo que ele não sabia. É necessário nascer de novo. E como o Nicodemos era mestre, muito provavelmente ele entrou nessa simbologia, né, de linguagem que Jesus estava usando e falou: mas eu tenho que nascer segunda vez do ventre da minha mãe? Como quem diz, eu tenho que nascer de novo mais ou menos assim, a partir de quando? É do zero? É do zero que eu devo começar? E o Senhor Jesus está apresentando exatamente isso para ele. Ocorre que Nicodemos era uma pessoa que já tinha acumulado uma bagagem de conhecimento. Ele tinha já uma filosofia. Ele tinha já um procedimento, uma postura, uma posição. E para ele nascer de novo, o Senhor Jesus estava propondo que ele deveria começar a reaprender da estaca zero, que é o que o Senhor Jesus oferece para nós. Ocorre que uns são como Nicodemos, já tem o costume de estar na igreja, já tem o costume de orar, já tem o costume de participar do rito do culto, que participa do louvor, que lê o salmo no início do culto, que faz a oração final, que abre as mãos para receber a bênção no final do culto. Enquanto outros são pessoas que não têm nada construído, muito ao contrário, tudo que construiu é vergonhoso. A gente tem um mestre que tem uma filosofia, uma maneira de seguir a vida que torna difícil abrir mão de tudo que ele conquistou de conhecimento e da suposta verdade que ele entende para seguir os novos ensinos que o Senhor Jesus vai passar a apresentar para ele. Enquanto numa outra parte, não ali naquele diálogo, mas em um outro lugar, nós temos um pecador que está doido para que alguém ofereça isso para ele. Dá para nascer de novo? Dá para eu jogar fora o que eu fui até agora e começar de novo? E o Senhor Jesus está apresentando a mesma porta para esses dois tipos de pessoa. Uma pessoa que já está ensimesmada, que já alcançou uma posição até religiosa, digamos assim, crente, né? Está dentro da igreja, mas ainda não nasceu de novo. E aquele que também não nasceu de novo e está imundo nas trevas, o Senhor Jesus oferece a mesma coisa. E qual que é a porta? A porta é passar pela água e pelo Espírito. Quando o Senhor Jesus fala que aquele que importa nascer de novo e que importa nascer da água do Espírito, ele está falando da água do batismo, que era também uma outra simbologia muito conhecida de Nicodemos, porque o batismo é uma prática que vem desde o Antigo Testamento, que significa arrependimento. E aí, talvez, para algumas pessoas, essa palavra de arrependimento chegue assim, mas eu devo me arrepender do quê? Porque eu sou igual a Jesus. Arrepender do que eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão bacana, eu sou uma pessoa tão legal. Eu faço tudo direitinho, eu oro, eu canto, eu conheço um montão de louvor. E o Senhor Jesus fala, é necessário se arrepender, porque nós não somos tão parecidos quanto você pensa que somos, mas eu quero te fazer igual a mim. É o que o Senhor Jesus está propondo para ele. Quando o Senhor Jesus está falando de água, está falando de espírito, ele está falando de uma decisão pessoal, assim como Nicodemos foi até o Senhor Jesus, ele deveria ir até a água do arrependimento. E, posteriormente, o Espírito vem sobre ele, e aí o Espírito começa a ensinar como se uma criança estivesse sendo ensinada a partir do dia que sai do ventre da mãe. Pensa nessa simbologia. Nós, quando éramos um bebê, tínhamos quem trocasse as nossas fraldas, a gente se sujava, a mãe ia lá, trocava a fralda, a gente sentia fome, ela ia e nos alimentava. Nós recebemos educação,
Somos quem somos porque fomos educados a ser assim. Aconteceram coisas na nossa vida que nos conduziram até aqui. E aí o Senhor Jesus está falando, então agora a gente vai começar tudo de novo. Eu vou educar. Você vai aprender como falar, você vai aprender como pensar, você vai aprender uma nova maneira de enxergar, mesmo já tendo vivido tudo que você viveu. Eu tenho algo novo, muito, muito novo para te apresentar. E nesse diálogo que o Senhor Jesus está falando com Nicodemos e está falando conosco também, nesse texto, ele prossegue. Você vai perceber que tem um subtítulo aqui nesse texto, um segundo título, que começa no versículo 16. Mas o Senhor Jesus, ele não para de falar com Nicodemos no versículo 15, ele continua. O diálogo vai até o versículo 21, que diz assim, no 16, porque Deus amou o mundo. Esse versículo é extremamente conhecido. E esse versículo está sendo dito para Nicodemos. Nicodemos foi a primeira pessoa que ouviu esse versículo. O Senhor Jesus, ele não está apresentando apenas uma razão, um motivo, um objetivo. Ele está apresentando uma revelação. Quando Nicodemos foi se encontrar com Jesus, Jesus se revelou completamente para ele. Como ele pode fazer para você, como ele pode fazer para mim. Ele disse, eu sou o Filho unigênito de Deus e fui enviado por ele para que todo aquele que acreditar nisso que eu estou falando vai receber a vida eterna. Porque Deus enviou a mim não para eu julgar, mas para eu salvar. O objetivo de nós nos aproximarmos do Senhor Jesus, ainda que ele seja maquiado pelo sinal, pelo milagre, porque era o papo, né, que Nicodemos começou com Jesus, foi milagre. E aí Jesus fala, isso aí é algo que eu também faço, e faço com muita facilidade. Como acordar uma pessoa que está dormindo, com essa mesma facilidade, eu posso levantar um morto que está morto há 4 dias, que foi o que ele fez posteriormente na vida do Lázaro. Milagre é moleza, mas eu estou te chamando para um processo, onde você vai mudar a sua maneira de viver e vai ser inserido no reino. O reino de Deus tem uma característica preponderante que é o milagre. Não é só isso. O reino de Deus não é só sinal, mas ele também é sinal, ele também é milagre, ele também é maravilha. São sinais evidentes de que o reino de Deus chegou. Quando o reino de Deus chega na terra, por meio da vida do Senhor Jesus, ele chega curando, operando sinais. Mas não foi só para isso. Muitas pessoas buscam o Senhor Jesus só por causa disso. E imediatamente, quando a gente se apresenta face a face com o Senhor Jesus, ele não trata desse assunto. Ele trata a respeito de novo nascimento. Ele trata a respeito de vida eterna. Se encontrar com o Senhor Jesus não é só obter sinais. A gente não serve a Jesus só para ganhar uma causa na justiça. A gente não serve a Jesus só para ser curado de uma enfermidade. E aí, depois que você é curado, você faz o quê? Você vai embora? Você vai para onde? Quem mais tem palavra de vida eterna? A gente pode ir bem curadinho para a morte eterna. A gente pode ir bem vitorioso de algum processo da nossa vida para o inferno. Mas aquele que crê no que Deus enviou, no Filho de Deus, tem a vida eterna, ainda que a enfermidade permaneça. Mas ele vai ser curado eternamente na vida eterna. O Senhor Jesus, ele nos ensina, como uma criança, desde o zero, a pensar diferente. E quando nós pensamos como Jesus pensa, a gente vive
o que Ele quer sobre as nossas vidas. E a gente vive a vontade dEle sobre nós. E a vontade dEle é boa, perfeita, agradável. A vontade dEle é que todos sejam curados. Quando o enfermo chega para o Senhor Jesus e fala assim, se você quiser, você pode. E ele fala, eu quero. Ele fala isso para o leproso. Eu quero. Qual é o desejo do Senhor Jesus? O desejo dele é que você seja curado. Mas antes disso, ele tem para te dizer o seguinte, importa-vos nascer de novo. Importa-vos arrepender nas águas e se deixar ser trabalhado pelo Espírito. E o Espírito nos enche com dons, e os dons geram um fruto, e esse fruto vem de Deus, não é nosso. Esse fruto é a evidência do reino de Deus em nós. A evidência de estarmos dentro do reino, uma das evidências é participar dos sinais. A evidência de que o reino está dentro de você é o fruto. E esse ano é ano de frutificação. E é o ano em que o nosso Deus está consolidando, nos enraizando dentro do reino dele por meio do novo nascimento, por meio desse encontro com o Senhor Jesus que nos leva até a vida eterna, até a novidade de vida, até o novo nascimento. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.